mas com o veneno da sua própria vaidade, gota a gota, no copo de vinho que ela ergueu para brindar à sua vida perfeita. Ela escolheu um jantar de gala em vez de assinar os papéis que me dariam uma chance de viver, e eu transformei esse banquete em seu funeral lento, sussurrando segredos que corroíam sua alma como ácido em seda fina. No final, quando ela implorou por misericórdia, eu sorri e disse: Mãe, isso é só o aperitivo da vingança. O sol de Lisboa batia impiedoso nas janelas do Hospital de Santa Maria, transformando o quarto em uma caixa de luz branca e sufocante. Eu estava deitada na cama, o corpo fraco como um pano molhado, sentindo o câncer rastejar pelas veias como uma serpente faminta. Aos 28 anos, eu, Ana Sofia, filha única de uma mulher que colecionava diamantes e desprezos, enfrentava o abismo. O médico, um homem de barba grisalha e olhos cansados, segurava a prancheta com os papéis da cirurgia experimental. É arriscado, mas pode dar tempo, disse ele, a voz baixa como um confessionário. Eu assenti, o coração martelando, imaginando uma vida além daquela dor que me devorava por dentro. Mas minha mãe, Isabel, não veio sozinha. Ela chegou atrasada, o perfume Chanel no 5 invadindo o quarto como uma névoa tóxica, o vestido de seda vermelha colado ao corpo como uma segunda pele. Seus cabelos loiros, tingidos em salões da Avenida da Liberdade, cascateavam perfeitos, e os lábios pintados de carmim sorriam para o espelho do elevador antes de entrar. Querida, disse ela, beijando minha testa com um ar de mártir, como você está? Eu trouxe flores do mercado da Ribeira. As rosas vermelhas, importadas da Holanda, murchavam já no vaso, como minha esperança. O médico explicou tudo de novo. A quimioterapia paliativa não bastava mais. Precisávamos da autorização dela para o procedimento inovador, financiado por um fundo europeu. Senhora Isabel, sua assinatura é essencial. Sem ela, não podemos prosseguir. Ela pegou a prancheta, os olhos varrendo as linhas finas como se fossem um contrato de divórcio. Eu observava, o peito apertado, sabendo que ela era a guardiã legal desde que meu pai morrera em um acidente de carro 10 anos antes, um caminhão na autoestrada A1, uma curva traiçoeira perto de Sintra. Mãe, por favor. É minha única chance. Ela devolveu a prancheta ao médico com um suspiro teatral. Doutor, eu adoraria ajudar, mas tenho um jantar importante esta noite. O embaixador francês, sabe? Na embaixada, com o crème de la crème de Lisboa. Não posso cancelar. Ana entenderá. O silêncio que seguiu foi como o rugido de um mar alto na costa da Caparica. O médico piscou, atonito, e eu. Eu ri, uma risada rouca quicou nas paredes azulejadas. Um jantar? Mãe, eu estou morrendo aqui. Ah, drama, ela rebateu, ajustando o colar de pérolas. Você sempre foi tão melodramática, como o seu pai. Vou assinar amanhã, prometo. Descanse, querida. E saiu, os saltos Lobautin clicando como tiros no corredor, deixando para trás o cheiro de traição. Naquela noite, sozinha no quarto, com o soro pingando como lágrimas, jurei que aquele jantar seria o último ato dela. Não com sangue, não com violência, isso era para os fracos. Minha vingança seria um espelho quebrado, refletindo cada rachadura da alma dela até que ela se dissolvesse. Os dias seguintes foram um borrão de morfina e raiva. O hospital, com seus corredores equantes e enfermeiras de rostos bondosos, tornou-se minha prisão dourada. Eu devorava livros da biblioteca do hospital, Dostoevsky, Camões, ecos de tormentos portugueses que me alimentavam. A vingança é um prato que se come frio, murmurava para mim mesma, imaginando o banquete dela envenenado não por arsênico, mas por verdades que ela enterrara como ossos de frango no jardim de Belém. Minha mãe sempre fora assim, uma socialite que escalara de uma família de pescadores do Algarve para os salões da elite lisboeta, casando com meu pai, um advogado bem-sucedido. Mas o preço? Ela nos devorou vivos, eu e ele, com sua fome insaciável por status. Lembrei-me da infância em Cascais, as tardes na praia da Conceição onde ela me deixava sozinha para ir às chás da tarde com as amigas. Ana, as crianças fortes brincam sozinhas, dizia, enquanto eu construía castelos de areia que as ondas levavam. Aos 12, quando meu pai perdeu um caso importante e caiu em depressão, ela o trocou por amantes discretos, um banqueiro aqui, um diplomata ali. O amor é uma ilusão, querida. O poder é real. E agora, aos 52, ela era a rainha indiscutível dos jantares,
das galas no Altice, das fofocas no Chiado. Mas eu era o acessório descartável. Enquanto o câncer me enfraquecia, minha mente afiava como uma navalha. Eu comecei a planejar. Primeiro, reuni fragmentos, conversas ouvidas aos sussurros nas festas de família, diários escondidos no sótão da nossa casa em Lapa. Descobri o segredo dela, o caso com o sócio do meu pai, que levara ao acidente fatal. Não foram um caminhão aleatório, foram uma curva tomada em alta velocidade, distraído por uma ligação dela, implorando que ele não revelasse o adultério. Prova. Uma mensagem no antigo telefone do pai, que eu resgatei de uma caixa empoeirada. Isabel, isso acaba agora ou conto tudo. Enviada minutos antes do creche. Meu coração, já fraco, acelerou com a fúria. Ela não só me condenara à morte, carregava o peso de duas. Mas eu não gritaria. Não ainda. Liguei para o advogado da família, um homem idoso chamado Sr. Mendes, com escritório na Baixa. Quero acessar o testamento do meu pai, disse, a voz firme apesar da fraqueza. Ele hesitou, mas veio ao hospital. Ali, entre as páginas amareladas, li as cláusulas, tudo para ela, condicional a cuidado maternal exemplar. Ironia cruel. Eu ri de novo, mais alto, atraindo olhares das enfermeiras. A partir daí, comecei a tecer a teia. Mandei flores para ela, não rosas, mas cravos pretos, símbolo de luta em Portugal. O cartão, para o jantar perfeito. Com amor, Ana. Ela ligou furiosa. O que é isso? Superstição barata. Respondi calmamente, mãe, só um lembrete de que a vida é frágil. Como o papai. Silêncio do outro lado, depois o clique. Ela sabia que eu sabia algo. Perfeito. Os médicos adiaram a cirurgia indefinidamente. Meu corpo definha, mas minha alma. Ela renascia nas sombras. Lisboa lá fora pulsava, o elétrico 28 rangendo pelas colinas, o esfadiquando nos becos do Barro Alto, o Tejo brilhando como uma lâmina. Eu imaginava caminhar de novo pela Praça do Comércio, sentindo o sal no ar. Mas por enquanto, era vingança ou nada. E a vingança, ela tinha o sabor salgado das lágrimas não choradas. Conversei com tio Joaquim, irmão do pai, um pescador aposentado em Setúbal que odiava minha mãe desde o funeral. Ela é uma víbora, Ana. Sempre foi. Ele me contou mais, cartas anônimas que chegavam anos após a morte, acusando-a de negligência. Guardei tudo, menina. Enviou-me scans por e-mail, provas de que ela falsificara documentos para herdar tudo prematuramente. Meu plano ganhava forma, não um assassinato, mas uma exposição lenta, forçando-a a confrontar o monstro no espelho. Naquela semana, ela veio de novo, relutante, o rosto maquiado cobrindo olheiras. Assinei, finalmente. O jantar foi um sucesso, aliás. Empurrou a prancheta como se fosse um cheque sem fundo. Tarde demais. A janela para a cirurgia fechara, o tumor crescera. Abracei-a, sentindo o coração dela bater rápido. Obrigada, mãe. Mas sabe, eu perdoei. Vamos jantar juntas um dia. Seus olhos se arregalaram. O jogo começara. As noites no hospital eram um inferno particular, onde o zumbido das máquinas se misturava aos meus pensamentos como um fado desafinado. Eu me via no teto rachado, uma versão espectral de mim mesma, magra, pálida, os olhos fundos como os poços de Mafra. Mas era nesses momentos de insonia que a vingança se delineava, precisa como os azulejos de um palácio mourisco. Minha mãe achava que o mundo girava em torno dos seus saltos altos, eu provaria que ele podia desabar sob eles. Decidi começar devagar, com sussurros. Liguei para a prima Luísa, uma fofoqueira inveterada que frequentava os mesmos círculos sociais dela em Cascais. Luísa, ouvi algo sobre a mamãe. Um segredo do papai. Você lembra do acidente? Ela mordeu a isca como um peixe no Tejo. Ana, aquela Isabel. Sempre soube que havia mais. Diga-me tudo. Eu soltei migalhas, a mensagem, a ligação. Não tudo, só o suficiente para plantar dúvida. Na manhã seguinte, o telefone dela tocou incessante, Luísa espalhara o veneno. Ela apareceu no hospital ao meio-dia, o rosto uma máscara de fúria contida.
O que você andou dizendo por aí, Ana? Luísa ligou histérica, falando de adultério e acidentes. Sentei-me na cama, fraca mas serena, o soro pingando ritmado. Mãe, eu só comentei o que o tio Joaquim me contou. Você sabe, sobre o telefone do papai. Seus olhos, azuis como o céu de Évora, piscaram rápido. Mentiras. Seu tio é um bêbado amargo. Mas a semente estava plantada, eu via o suor perolando sua testa. A partir daí, ampliei o alcance. Criei um perfil anónimo no Facebook, Verdade de Lapa, postando trechos velados, fotos antigas do pai, com legendas como memórias de um homem traído em curvas perigosas. Os likes vieram devagar, depois em avalanche. Amigos dela comentavam: Isabel, isso é sobre você. Ela me confrontou por WhatsApp: pare com isso agora. Você está louca de dor. Respondi com um emoji de coração partido. Louca? Não, mãe. Calculista. Meu corpo traía, mas a mente voava. Li sobre psicologia, livros de Freud na biblioteca, misturados a romances de José Saramago que pintavam a alma portuguesa como um labirinto de culpas. Entendi que a vingança não era só punir, era despir a ilusão. Minha mãe vivia de fachadas, a casa em Lapa, com vistas para o Tejo, cheia de porcelanas de vista alegre que ela exibia como troféus. Eu a forçaria a ver as rachaduras. Convidei-a para um almoço reconciliador no hospital, na verdade, um plano para sondar. Ela veio, relutante, com uma bandeja de pastéis de nata do Pastéis de Belém. Para adoçar as coisas, disse, forçando um sorriso. Enquanto comíamos, eu trouxe o passado à tona. Lembra do aniversário de 10 anos, quando você perdeu o colar no mar? Papai mergulhou para buscar, e você gritou que era irreparável. Ela engoliu seco. Antiguidade. Mas eu continuei, ele sempre salvava você, não é? Até o fim. O garfo dela tremeu. Naquela tarde, enquanto ela saía, vi o primeiro sinal, uma mensagem no celular dela, deixado esquecido. Do amante atual, um corretor de arte no Porto: Isabel, ouvi rumores. É verdade sobre o acidente. Ela o pegou rápido, mais tarde. O império dela rangia. Eu avancei. Contatei um jornalista freelance, amigo de Luísa, especializado em crónicas sociais no Diário de Notícias. Tenho uma história, viúva de elite, segredos enterrados. Enviou-me um e-mail, intrigante. Mais detalhes. Eu dei o suficiente para um artigo vago, Sombras no passado de uma dama lisboeta, publicado na seção de fofocas. Minha mãe ligou em pânico: Ana, isso é você. Vou-te processar. Porquê, mãe? Verdade não é crime. A dor física crescia, noites de vomito, febre que me deixava alucinando com fantasmas do pai na névoa do Tejo. Mas cada gota de suor era combustível. Sonhava com o jantar dela, mesas postas com toalhas de linho, candelabros de cristal, risos falsos. Eu infiltraria aquilo, não como convidada, mas como espectro. Tio Joaquim veio visitá-la, trazendo mariscos frescos de Setúbal. Isabel, hora de confessar, disse ele na minha frente, a voz rouca de anos no mar. Ela negou, mas eu vi as lágrimas, não de remorso, mas de medo. Vocês vão me destruir por nada. Nada. Meu pai jazia em São João de Brito, e eu? Eu era o próximo túmulo. O plano evoluía, eu perdoaria publicamente, convidando-a para uma gala beneficente no Museu Nacional de Arte Antiga. Mãe, vamos juntas. Pelo câncer. Ela aceitou, aliviada. Mas lá, entre pinturas de Bose e murmúrios da elite, eu sussurraria para os ouvidos certos: sabia que ela recusou minha cirurgia por um jantar. Os olhares mudaram, de inveja para pena, depois para suspeita. Ela me arrastou para o banheiro de mármore. Pare, Ana. Você quer me arruinar. Abracei-a, fraca contra seu corpo tenso. Não, mãe. Só quero justiça. Como a que papai nunca teve. Saí dali deixando-a sozinha com o reflexo, o primeiro espelho quebrado. Lisboa sussurrava comigo, o vento nos Jeronimos, os sinos da Sé. A cidade antiga, cheia de traições medievais, entendia minha fúria. A vingança era um tango lento, e eu liderava.
O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas douradas nas calçadas de Alfama, mas para mim, era o prelúdio da tempestade. Meu corpo, agora um esqueleto coberto de pele translúcida, resistia por pura teimosia. Os médicos falavam em milagre paliativo, mas eu sabia, era ódio que me mantinha viva. Minha mãe, em pânico crescente, tentava reparar os danos, visitas diárias, presentes de joalherias na rua Garrett, promessas vazias de "vamos para o Algarve quando você melhorar". Mas eu via através dela, como se sua maquiagem fosse vidro. Eu intensifiquei o assalto psicológico. Criei uma playlist no Spotify, fados de Amália Rodrigues, canções de perda e traição, e enviei o link, música para reflexões, mãe. Ela ouviu, eu sei, porque ligou chorando, porque isso, Ana. Com que voz me lembra tanto o seu pai? Respondi, porque a voz dele foi silenciada, não foi. Clique. Cada palavra era uma agulha, perfurando a armadura. Amigos dela começaram a se afastar, convites cancelados, mensagens frias. O artigo no jornal gerara ondas, um blogueiro de moda postou "A Viúva de Lapa, Glamour ou Guild?". Ela confrontou Luísa em um café no Bairro Alto, e a prima, vingativa, gravou a briga e vazou áudio anónimo. Vozes e quando, você matou ele, Isabel. E agora a Ana. O áudio viralizou em grupos do WhatsApp da elite. No hospital, eu ria sozinha, imaginando-a sozinha em casa, o vinho do Porto pela metade na adega. Liguei para o amante do Porto, ela me contou tudo. Sobre o acidente. Cuidado, ele sabe. Pânico duplo, ele terminou por e-mail, copiando-me. Isabel, se for verdade, acabou. Ela invadiu o meu quarto à meia-noite, olhos selvagens. Você ligou para o Miguel. Sua vadia ingrata. Segurei sua mão, sentindo o tremor. Mãe, eu só quero que você sinta o que eu sinto. Sozinha. Ela caiu de joelhos, o vestido rasgando no azulejo frio. Eu fiz pelo nosso futuro. Seu pai era fraco, bebia demais. O acidente. Foi destino. Pela primeira vez, confissão parcial. Gravei no celular escondido sob o lençol. Destino? Ou uma curva em alta velocidade? Ela fugiu, deixando o perfume como fantasma. Meu plano culminava no jantar que ela tanto amava, o dela própria, reformulado. Anunciei nas redes, gala de beneficência pelo câncer, honrando memórias perdidas. Convidadas especiais. Usei o nome dela como patrona, falsificando um e-mail. A Elite RSVPO, curiosa. Ela descobriu tarde, o evento marcado para o salão do Hotel Ritz, sob lustres de cristal. Dias antes, tio Joaquim trouxe as cartas, originais, amareladas, com o selo postal de 2013. Usas, Ana. Pelo teu pai. Eu as digitalizei, enviando cópias para o jornalista. O artigo saiu, segredos enterrados, o acidente que abalou Lapa. Fotos dela no funeral, sorrindo viúva perfeita. O telefone dela explodiu, repórteres na porta. Ela veio implorando, cancele tudo, Ana. Eu assino o que for, pago o que quiser. Mas a cirurgia? Impossível agora. Tarde demais, mãe. Como para mim. Abracei-a, sussurrando, o jantar será memorável. A gala chegou como um furacão. Eu, em cadeira de rodas, empurrada por uma enfermeira cúmplice, entrei no salão reluzente. Mesas postas com porcelana de Bordal Pinheiro, vinhos do Douro fluindo. Ela estava no centro, o vestido preto como luto antecipado, sorrindo forçado. Boa noite, patrona, disse o mestre de cerimonias. Murmúrios, é ela, a do artigo. Eu subi ao pódio, microfone na mão trêmula. Obrigada por virem honrar memórias. Minha mãe, Isabel, ensinou-me sobre escolhas. Ela escolheu um jantar sobre minha vida, como escolheu segredos sobre a do meu pai. Silêncio mortal. Projei as mensagens, as cartas, o áudio. Gritos abafados, flashes de câmaras. Ela se levantou, rosto cinzento. Ana, pare. Isso é loucura. Mas eu continuei, vingança. Não. Verdade. Para que ninguém mais sofra em silêncio. Ela correu para fora,
tropeçando nos saltos, o império desmoronando como um pastel de nata esfarelado. Naquela noite, sozinha no hotel, sorvi um gole de vinho, o primeiro em meses. Doce amargo. A vingança provava como o fado, bela na dor. O aftermath da gala foi um vendaval que varreu Lisboa como a nortada do Atlântico. Minha mãe, outrora a rainha do chiado, tornou-se pária, convites rasgados, contas bancárias congeladas por investigações sobre herança fraudulenta, olhares de desprezo nas ruas de Lapa. Eu, ainda acorrentada ao hospital, recebia visitas, não de pena, mas de aliados inesperados. Luísa trouxe uvas do Ribatejo, você foi brilhante, prima. Ela mereceu. Até o jornalista veio, notebook em mãos, sua história, Ana. Um livro. Mas o triunfo era oco, como o eco de um sino na Basílica da Estrela. Meu corpo fraquejava mais, o câncer, sentindo a fraqueza da batalha, atacava feroz. Noites de delírio, onde via o pai na névoa do Tejo, acenando de um barco fantasma. Filha, solta o ódio. Mas como? Ela me roubara a vida 2 vezes. Ela reapareceu uma semana depois, não glamourosa, mas destruída, cabelos desgrenhados, maquiagem borrada como um quadro de Paula Rego. Ana, me perdoe. Eu confesso tudo. Sentou-se ao pé da cama, voz quebrada. Contou o caso com o sócio, as ameaças, a ligação distraída que levara ao acidente. Eu gritei com ele, não conte. Pense na Ana. Ele acelerou, furioso. Foi culpa minha. Lágrimas, genuínas pela primeira vez. Eu a ouvi, o coração dividido, ódio e pena entrelaçados como era em ruínas romanas. E eu, mãe. Porque o jantar? Ela soluçou, medo. Se assinasse, você viveria para questionar. Eu via você nos olhos dele, acusando. Revelação cortante, eu era o espelho dela, refletindo falhas. Por um momento, hesitei. Mãe, chama o padre. Confesse de verdade. Ela assentiu, ligando para o parco de São Roque. Ele veio, o quarto cheirando a incenso, e ela se ajoelhou, murmurando pecados em latim sussurrado. Eu assisti, lágrimas quentes, não de perdão, mas de exaustão. Mas a vingança não parava. Anônimo, enviei as gravações para a promotoria, investigação aberta por fraude e possível homicídio culposo. Jornais estampavam, viúva acusada, de gala grades. Ela foi interrogada na DGSI, algemada como uma criminosa de telenovela. Ligou da delegacia, Ana, você venceu. Mas eu te amo. Desliguei, o peito apertado. Tio Joaquim organizou uma missa pelo pai em Setúbal, e eu fui, de ambulância. O mar bravo rugia, como luto. Lá, entre primos e pescadores, queimei as cartas na praia, cinzas levadas pelo vento. Pelo descanso, disse. Mas dentro, o fogo ardia. Ela saiu em fiança, confinada em casa. Eu a visitei, pela última vez. A mansão em Lapa, outrora viva com festas, agora silenciosa como um convento. Ela serviu chá de camomila, mãos trêmulas. Sente-se, Ana. Vamos falar como família. Falamos horas, infâncias no Algarve, sonhos perdidos, o peso da culpa. Eu era jovem, ambiciosa. O dinheiro cegou. Eu toquei sua mão, e agora, mãe? Livre. Ela sorriu triste, não. Presa a você. Naquele momento, vi a mulher por trás da máscara, vulnerável, humana. Mas o dano? Irreparável. Na saída, parei na varanda, olhando o Tejo dourado ao pôr do sol. Um barco passava, luzes piscando. Minha vingança completara o ciclo, mas o preço. Minha alma marcada, como azulejos lascados. O inverno caiu sobre Lisboa como um sudário cinzento, as chuvas transformando as ruas em rios de arrependimento. Meu quarto no hospital, agora familiar como uma cela, ecoava com os gemidos do vento contra as janelas. O câncer avançava impiedoso, metástases como raízes em solo infértil, mas eu me agarrava à vida por um fio tênue, a necessidade de ver o fim. Minha mãe, sob investigação, vivia como uma sombra, visitas diárias, trazendo sopa de caldo verde, histórias de infância para reparar.
Mas o perdão era um luxo que eu não podia pagar. Em noites febris, revivia o jantar fatal em sonhos, ela rindo com o embaixador, eu sozinha com a prancheta não assinada. Acordava suando, gritando, porquê? As enfermeiras, acostumadas, instavam sedativos, murmurando, coragem, menina. A promotoria avançava, depoimentos de testemunhas antigas, análise do telefone recuperado. O sócio do pai, agora idoso em Faro, confessou o caso, Isabel me usou, depois descartou. O acidente. Ela ligou, histérica, manchetes no público, escândalo em Lapa, homicídio ou acidente. Ela era citada para julgamento, o glamour trocado por ternos cinzentos. Eu a confrontei na última visita, mãe, diga a verdade na corte. Por mim. Ela assentiu, olhos vermelhos, eu direi. Tudo. Mas vi o cálculo, advogados caros, plea bargain. Não minta de novo, avisei. Ela beijou minha mão, prometo, Ana. E se você? Se for, eu cuido do resto. Meu resto era curto. Os médicos propuseram hospício em casa, mas recusei. Queria morrer em Lisboa, coração da traição. Organizei minha despedida, cartas para amigos, um testamento deixando tudo para caridade, nada para ela. Tio Joaquim leu em voz alta, boa, menina. Justiça poética. O julgamento começou em março, no Palácio da Justiça na Praça do Município. Eu assisti de cadeira de rodas, oxigênio no nariz, o ar carregado de tensão. Advogados em togas pretas, juízes de rostos impassíveis. Ela subiu ao banco, elegante ainda, mas quebrada. Eu traí meu marido, confessou, voz trêmula. A ligação. Distraiu, culpa minha. Gastos na galeria. O promotor mostrou a mensagem, prova irrefutável. Eu fechei os olhos, sentindo o peso levantar, não todo, mas o suficiente. Verdito, culpada de homicídio culposo, fraude. Pena, 8 anos, suspensa por saúde, coração fraco, ironia. Ela desabou, chorando. Olhos se encontraram, obrigada, Ana. Por forçar a verdade. Saí do tribunal para o sol tímido, o tejo brilhante como absolvição parcial. Mas dentro, a raiva borbulhava. Noite adentro, planejei o golpe final, uma carta aberta no correio da manhã. Minha mãe, minha carrasco, a recusa que matou. Detalhes crus, o jantar, a prancheta, minha dor. Publicado no dia seguinte, viral. Ela ligou desesperada, Ana, porquê? Eu confessei. Porque verdade não apaga dor, mãe. Boa noite. Meu corpo cedeu dias depois, colapso no quarto, visão embaçando. Enfermeiras correram, mas eu sorri, missão cumprida. No delírio, vi o pai, solta agora, filha. Tentei. Ela veio correndo, segurando minha mão, Ana, não vá. Eu te amo. Sempre amei, à minha maneira torta. Apertei fraco, eu sei, mãe. Mas o jantar. Custou caro. Seus soluços foram o último som. A escuridão veio suave, como o crepúsculo sobre as colinas de Monsanto, engolindo a luz aos poucos. No limbo entre vida e morte, eu flutuava, sem dor, só ecos. Vozes distantes, médicos declarando hora, minha mãe gritando, não, minha filha. Mas eu já partira, o espírito leve como uma gaivota no Tejo. Não foi o fim que imaginei. No além, ou na ilusão da morfina, encontrei paz fragmentada. Vi minha vida como um mosaico de azulejos, infâncias roubadas, traições tecidas, a vingança como fio condutor. Foi justiça. Sim, amarga como o azeite do Alentejo. Mas redenção. Para ela, talvez. Ela cumpriu a pena em prisão domiciliar, vendendo a casa de Lapa para pagar indenizações. Tio Joaquim cuidou do funeral, simples, na igreja de São João de Brito, com cravos brancos e fado suave. Amigos vieram, não por mim, mas pela história. Ana foi corajosa, sussurravam. Luísa chorou genuíno, você libertou a todos nós. Anos depois, ou minutos, no tempo etéreo, ouvi rumores. Ela se tornou voluntária em hospícios, contando histórias para moribundos.
Pela minha Ana, dizia. O julgamento a quebrara, mas reforgara em algo humano. O amante voltou. Não. A elite. Esquecida. Lisboa seguia, indiferente, com elétricos rangendo e mercados fervendo. Se eu pudesse voltar, mudaria. O ódio me sustentou, mas o perdão me libertara no fim. Minha mãe recusou papéis por um jantar, mas eu recusei o abismo por vingança. No balanço, empate, duas almas marcadas, mas vivas na memória. O sol nasce de novo sobre Lisboa, dourando os 7 colinas. O Tejo flui, levando segredos. E eu? Eu danço no vento, livre, um fado sem tristeza. O jantar fatal acabou, o banquete da vida continua. Epílogo: ela morreu 5 anos depois, em paz, com uma carta-me ao lado da cama, escrita em delírio: mãe, o vinho azedou, mas o amor fermentou. Desculpe. Ana. Enterrada ao lado do pai, finalmente família.